Olá, irmãos e irmãs, trazemos para vocês hoje o testemunho de Marino Restrepo, que foi ator de cinema sequestrado pelas Farc em 97 e durante o seu cativeiro teve uma experiência mística com Jesus, na qual foi submetido ao juízo divino, condenado e teve uma nova oportunidade de voltar à vida. Vamos agora com seu testemunho. Muito boa tarde a todos. Primeiro eu quero dar graças a Deus pela honra de estar com vocês. Quero dar graças aos padres da paróquia por permitir estar aqui, a todas as pessoas que organizaram esse evento. Vou compartilhar com vocês uma reflexão sobre a minha experiência com Deus. Seguramente todos vocês podem dar um testemunho de sua experiência com Deus, mas nessa tarde isso cabe a mim. Então, vou pedir ao Espírito Santo a sua palavra para que comecemos com o Espírito e com a palavra do Senhor. Vamos com a Epístola aos Romanos, o capítulo 1, a partir do versículo 8. Assim diz: Primeiramente dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é proclamada no mundo inteiro. Deus, a quem presto culto em meu espírito pelo Evangelho de seu Filho, é testemunha de que constantemente me lembro de vós, pedindo sempre em minhas orações que eu possa algum dia visitar-vos de acordo com a sua vontade. Desejo vivamente ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual a fim de serdes confirmados. Isto é, para ser consolado juntamente convosco por meio da fé comum, vossa e também minha. Aliás, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes me propus ir até vós, mas até agora tem sido impedida, a fim de colher algum fruto, tanto entre vós como entre as demais nações. Sou devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, quanto aos letrados, quanto aos sem instrução. Por isso, desejo anunciar o Evangelho também a vós, que estáis em Roma. Palavra do Senhor. Bom, eu vou compartilhar hoje sobre o amor de Deus. Com certeza, cada um de nós, em nossa experiência pessoal com o Senhor, podemos testemunhar sobre o amor de Deus. O amor de Deus em minha vida se manifesta de uma forma extraordinária quando Ele me resgata das trevas completamente. Eu era uma pessoa que praticamente estava condenada se o Senhor não tivesse me resgatado da forma que Ele fez. A minha história começa em Colômbia, porque nasci ali nas montanhas dos Andes, no povo de cultivadores de café. Éramos uma família católica muito numerosa. Eu cresci com todos os ensinamentos da Igreja Católica, mas quando eu tinha 14 anos eu fui a Bogotá, capital da Colômbia, e vivi toda a revolução dos anos 60. Quando eu cheguei à cidade de Bogotá, tivemos a invasão de hippies americanos que escapavam do exército para não ir à guerra do Vietnã, e eles traziam drogas, alucinógenos, traziam gurus, hinduísmos, shintoísmo, taoísmo, todos os ismos que levam ao abismo. Por aí eu também caí rapidamente nessas armadilhas porque eu comecei a perder a minha fé católica e caí em todas essas influências. Então aí se propagou o aborto, o movimento homossexual, o feminismo, foi uma revolução total. E para uma pessoa de uma cidade pequena como era eu, aquilo era deslumbrante. Eu caí por todos os abismos que estavam abertos. Quando eu tinha 20 anos, eu me casei em Bogotá e fui viver na Alemanha. Ali me formei como ator e compositor musical. E então nasceram meus 2 filhos. Depois de 7 anos, eu fui para a Califórnia, Los Angeles,
Então me dediquei ao mundo do espetáculo e trabalhei como ator, músico, produtor em muitas áreas do entretenimento. Mas ao mesmo tempo eu continuava com uma vida completamente decadente, nas drogas, no álcool, no amor ao dinheiro, na fama, no prazer, nas práticas da nova era, em geral, porque sabemos que a Califórnia é a capital mundial da nova era. Assim eu estava num pequeno paraíso. E eu posso dizer que perdido como eu estava perdido, mas eu estava completamente apaixonado pela minha vida de pecado. Até que no ano de 97 a minha vida mudou. Viajei à Colômbia durante o Natal e este Natal era muito triste para minha família porque durante os 4 anos anteriores a esse Natal haviam falecido 5 pessoas da minha família. Primeiro, a minha esposa morreu de câncer. Depois, minha irmã mais nova num acidente. Depois, meu pai. Depois, se suicidou um irmão. E depois também a minha mãe. Então eram vivos apenas 4 irmãs e eu. As minhas irmãs eram católicas praticantes, mas elas não sabiam o quão longe eu estava da igreja, da fé. A única que sabia era minha mãe, que estava morta já há 4 anos. Então eu vivi a minha vida praticamente longe da Colômbia. Então, quando eu cheguei lá, a minha irmã me chamou para ir à igreja para rezar a novena do Menino Jesus, a novena de Natal. Fazia 33 anos que eu não entrava numa igreja católica, mas eu fui para agradar a minha irmã. Quando eu cheguei na igreja, o sacerdote disse: aquele que fizer essa novena com fé e com devoção, o Menino Jesus lhe dará uma graça. Então eu, no meu coração mundano, materialista, disse: pois então eu pedi ao Menino Jesus que mudasse a minha vida. Mas a mudança de vida que eu pedi, vocês podem imaginar, era algo totalmente materialista. Mas o Menino Jesus mudou a minha vida, à sua maneira. Então, no dia 25 de dezembro, dia do Natal, eu passei o dia inteiro em festas, tomando bebidas, dançando, e à meia-noite eu decidi ir a uma fazenda de cultivo de café de um dos meus tios. Quando eu ia cruzando a porta da fazenda, saltaram da escuridão 6 guerrilheiros das Farc com metralhadoras e me sequestraram. Então começou a mudança que o Menino Jesus me deu. Eles me amarraram minhas mãos, botaram um capuz na minha cabeça, me levaram prisioneiro pela selva. Ali eles me colocaram num buraco, um buraco com toda a classe de bichos que vocês podem imaginar. No total, eu estive sequestrado 6 meses. Me sequestraram para roubar o meu dinheiro. Os primeiros 15 dias eu passei dentro desse buraco. Uma vez ao dia, eles me tiravam para me dar comida e diziam que estavam esperando outro grupo de guerrilheiros para me levar para a serra mais adentro. Então passaram 15 dias. Cada dia eu estava mais débil, desesperado, estava confundido. Então no 15º dia me tiraram do buraco, me contaram as condições do sequestro, que eu deveria lhes dar uma quantidade imensa de dinheiro. Se eu não desse, eles matariam a minha família. E também me contaram que eu estava sentenciado à morte quando eu pagasse o que eles pediam. Quando eu pagasse, eles disseram que iriam me matar. Nesse momento, eles me amarraram novamente, me encapuzaram, me lançaram no buraco e disseram que no dia seguinte eles me levariam para outro lugar. Quando eu fiquei dentro desse buraco, foi a noite em que eu tive a experiência com Deus que transformou a minha vida para sempre. Quando caí, minha vida se encontrava totalmente destruída, feita em pedaços. Eu não tinha esperança nenhuma, não tinha esperança de sair com vida. Toda a minha família estava em perigo de morrer. A guerrilha me roubou, ia me roubar tudo que eu tinha. Ou seja, era uma destruição total. Eu não tinha nenhuma esperança. Então,
começou a acontecer algo muito misterioso. Estando eu consciente de estar dentro da cova, dentro do buraco, encapuzado, amarrado, mas de repente eu comecei a entrar num êxtase. Eu percebi que eu estava vendo que eu estava com 3 anos de idade no pátio interior da casa que eu nasci. Eu estava com uma madeira na mão, passeando no pátio, destruindo flores e plantas. E eu escutava a empregada da minha casa dizer que eu não fizesse aquilo, mas eu não ligava e continuava destruindo as plantas. Então, a partir daí eu continuei revivendo a minha vida pouco a pouco. Nesse dia eu tinha 47 anos. No princípio eu pensei que eu estava morrendo, porque quando a minha mãe estava agonizando, eu estava com ela. Ela teve uma experiência parecida, falou muitas coisas e morreu. Mas eu continuei revivendo a minha vida, assistindo a minha vida. Quando eu estava entrando no período da adolescência, começou a acontecer algo doloroso, muito doloroso. Porque eu havia vivido 33 anos até aquela noite em pecado mortal, longe de Deus, e tinha a minha consciência completamente apagada. Adormecida, a minha consciência era adormecida. Mas, no entanto, começou a minha consciência a acordar. Vocês já tiveram a experiência de quando um braço ou uma perna fica dormente e quando começa a voltar a circulação do sangue, há uma dor, uma sensação incômoda? Eu estou dando esse exemplo como começou a acontecer comigo o despertar da minha consciência. Era algo como produzir uma dor incrível. Eu comecei a pensar, ver os pecados da minha adolescência e me doía tanto como se estivesse despertando dentro de mim algo que estava totalmente adormecido. Mas era algo doloroso. E isso continuou com esse despertar da minha consciência e eu fui navegando pela minha vida pouco a pouco e cada vez o pecado era mais grave, porque eu continuei em pecado toda a minha vida. E a dor era mais profunda, porque no momento a minha consciência, em algum momento a minha consciência já estava totalmente desperta, um despertamento total. Então eu tinha, com a consciência totalmente despertada, uma dor total. Eu jamais poderia escrever isso em palavras, é impossível. Mas eu posso chamar isso como uma iluminação da minha consciência. É isso que eu posso dizer e descrever, é o mais próximo que eu posso dizer da minha experiência. E tudo o que aconteceu parecia que eu estava fora do tempo e do espaço. E parecia que tudo que eu vou contar aqui, tudo parecia acontecer ao mesmo tempo. No entanto, quando eu conto, parece que é em capítulos. Mas depois dessa experiência da cova, de repente eu me vi numa montanha altíssima. Eu estava no meio e tinha um silêncio que eu jamais havia experimentado. Um silêncio imenso, eu chamaria um silêncio perfeito. E eu sentia todo o universo. Era algo indescritível. Apesar de estar numa imensidade de silêncio e sentir o universo inteiro, eu não me sentia só. Era estranho, eu me sentia integrado a tudo. Então, por isso eu chamo isso de silêncio perfeito. Eu olhei adiante e vi outra montanha mais alta. Sobre a montanha, acima da montanha, havia uma névoa que começou a desaparecer. À medida que a névoa começou a desaparecer, eu vi uma cidade. A cidade mais extraordinária de luz. Uma cidade que eu jamais poderia colocá-la em palavras. Aquilo que eu pude ver. Porque apesar de eu estar longe, eu conseguia ver perfeitamente essa cidade por longe e por fora. Então a minha alma sabia que eu deveria ter chegado àquela cidade, mas eu não tinha conseguido. Então isso me causou uma dor imensa no coração. Eu olhei e tentei ir até aquela montanha, mas eu percebi que as duas montanhas não estavam conectadas. E nesse momento eu senti ainda mais um aperto no coração. Mas de repente eu comecei a escutar uma voz que me falou
uma voz que vinha de todas as partes, uma voz cheia de amor, cheia de compaixão, uma voz que eu jamais tinha sentido em minha vida. Era um amor tão grande, apesar de eu ter vivido 33 anos em pecado mortal, longe de Deus, e de haver adorado tantos deuses falsos, quando eu escutei essa voz, eu sabia que essa era a voz de Deus. Muitas pessoas me perguntam como é que eu sabia que aquilo era a voz de Deus. A única resposta que eu tenho é: se Deus fala com você, eu asseguro que você terá certeza que Deus estará falando contigo. Então, Deus falou comigo. E essa voz começou a me dizer que iria me mostrar o momento que eu passei a afastá-lo, a se afastar dele. Então, de repente, eu me vi na frente de uma igreja em Bogotá e eu estava fora dessa igreja. Eu olhei dentro da igreja e aí, quando eu vi dentro da igreja, tinha uma fila de pessoas para a confissão. Então, o Senhor me mostrou que, como eu, naquele momento, me meti numa situação complicada. Eu senti uma necessidade, naquele momento, de entrar na igreja e confessar. Quando vivi com os meus pais, a minha formação católica me levava a confessar sempre, depois da primeira comunhão. Mas quando eu fui embora e voltava a Bogotá, eu já não confessava, já não ia à igreja. Então, porque rápido eu fui impactado pelaquela cultura que eu encontrei na cidade grande. Porém, um certo dia eu estava nessa igreja e sentia necessidade de entrar na igreja e me confessar. Mas por alguma razão eu mudei de ideia. Eu não me confessei. Então o Senhor me mostrou que naquele momento eu rejeitei a igreja. Eu rejeitei o sacramento da confissão. Eu rejeitei o dom de perdoar. Eu rejeitei a Deus, obviamente. E a partir daquele momento o demônio me tomou por 33 anos, por causa daquela decisão naquele dia. Então o Senhor me mostrou todo o caminho que me levou ao espírito do mal, como eu me vendi ao mundo, como ele me seduziu, como ele me envolveu em todas essas glórias terrenais e como cada vez mais eu submergia nelas e cada vez mais eu afundava voluntariamente nelas porque eu desfrutava tudo o que ele estava me entregando. Mas era muito doloroso eu ver como o Senhor estava me mostrando a partir da sua luz, porque eu estava nas trevas. Mas ver tudo isso com a luz de Deus era extraordinariamente doloroso. Eu me sentia enganado, usado, me sentia totalmente torpe. Como eu não vi, como eu não me dei conta, era algo muito difícil. Então, eu fui apoderado de uma culpa, de uma vergonha imensa desse amor de Deus tão grande, mas mesmo assim ele me manteve na sua misericórdia. Mesmo diante da minha miséria e da minha culpa, ele manteve nesse amor, com a sua voz, com esse amor que ele estava me dando naquele momento e estava falando comigo naquele instante. Ele continuou falando comigo. Eu poderia falar muito tempo sobre o que ele me disse, mas nesse curto tempo eu vou resumir em poucas palavras algumas coisas importantes. Aquela voz, a voz de Deus, me falou da igreja e me disse que eu havia nascido católico, havia sido batizado católico porque ele me havia escolhido como católico. E me disse, a igreja católica é minha igreja, assim, com uma firmeza incrível. Então, ele me disse, a igreja católica é a única igreja. Então ele me mostrou, desde Abraão, tudo o que aconteceu com o povo judeu para preparar a encarnação de Jesus. Eu lhes asseguro que seria impossível descrever como ele me mostrou isso, porque eu estava vendo toda a história, mas eu não poderia dizer que eu via como um filme e nem que eu estava dentro da história. Eu só posso dizer que eu vi, que eu entendi, que ele me mostrou e é o melhor que eu posso dizer nesse momento. A questão é que eu vi com claridade todas as lutas, as batalhas, os sacrifícios, as provas do povo judeu e ele me mostrou que eles, os judeus, são nossos irmãos mais velhos
e nós somos judeus cristãos, e me mostra que hoje nós somos o que somos. Nós somos o novo povo de Deus, da nova aliança, que prepara a segunda vinda de Cristo, porque somos resultado de todo o sacrifício, desde o povo judeu até agora. Então, é algo que o Senhor me mostrou, a economia humana, de maneira que ele me levou a entender que nós, como católicos, somos instrumentos eucarísticos de reparação. E somos responsáveis pela salvação de toda a humanidade, da humanidade inteira, porque a salvação não é só para nós. Deus me disse que todo ser que ele criou para salvar-se, para a salvação. Mas nós, assim como os judeus, que era um povo pequeno comparado à população mundial que havia naquela época, de todas as maneiras, os judeus trouxeram a bênção maior da humanidade, que foi o Messias. Então, da mesma forma, nós, que somos um povo pequeno comparado às bilhões de pessoas que há no mundo, nós somos encarregados de preparar essa segunda vinda de Cristo, mas também de prover, de promover uma reparação para a salvação das almas que estão conosco nesse mundo. E assim o Senhor quer nos dar essa responsabilidade como católicos, que temos essa responsabilidade hoje, a nós que vivemos esse momento. Então, Deus me mostrou que não há nenhuma pessoa católica que tenha uma vida insignificante. Por mais pequena que seja a nossa vida, ou simples, a sua vida é imensa. Se você é um católico obediente, se você é um católico que segue exatamente o que pede a igreja, o que nos ensina a igreja, como ensinamento, como caminho, como verdade, as suas promessas de vida eterna, então você é um gigante diante das trevas. Porque um católico que esteja completamente em obediência a Deus pode derrubar gigantes do inferno pela Eucaristia. Então ele me levou ao sacramento da confissão novamente e me mostrou Satanás está no trono do orgulho. E o sacramento da confissão é o trono da humildade e da misericórdia. Então, ele me mostrou que a grande dor que sofre o demônio é um pecador arrependido. Não há nada que o atormente mais do que um pecador arrependido. Quando nós vamos confessar-nos, nos encontramos com uma graça gigantesca, porque o presente maior, humanamente falando, que Deus deu à igreja é o sacerdote. Porque os sacerdotes são aqueles que mantêm viva a graça eucarística, a graça sacramental entre nós. E eles têm o poder imenso de levantar as suas mãos e, em nome da igreja, absorver-nos dos nossos pecados. E nesse momento, nós somos desatados, livres do demônio, porque cada pecado mortal é um espírito do mal. E quanto mais tempo estivermos em pecado do mal, mais espíritos está associado a esse pecado. A melhor forma que eu posso comparar isso, que eu posso dizer para vocês, seria uma passagem das Escrituras quando Jesus está com seus apóstolos passando por um cemitério. E então Jesus encontra um endemoniado no cemitério, entre as tumbas, e esse homem cai aos pés de Jesus. E Jesus lhe pergunta qual é o seu nome, e ele disse Legião, porque são muitos. E desesperado os demônios pedem a Jesus que entrem nos porcos, porque eles sabiam que Jesus iria o exorcizar. Então, os espíritos do mal são corpos intelectuais. E os animais não têm intelecto. Então, quando eles entram nos porcos, eles controlam os porcos. E os porcos, então, se jogam de um abismo, se lançam no abismo. Porque eles sabiam que não poderiam entrar em outras pessoas ali na presença de Jesus. Jesus não iria permitir. Então, desesperados, eles pediram isso a Cristo. O que eu quero dizer com isso é que a palavra diz que haviam como 3.000 espíritos. Eram 3.000
espíritos, uma legião que saía deste homem. Então, eu dou a vocês esse testemunho que essa é uma realidade que eu vi. Uma experiência de uma quantidade enorme que pode nos invadir. Quando nós vamos confessar, no momento que o sacerdote nos absolve, nós somos totalmente desencadeados do mal, porque nada tem o poder de desatar os pecados, de apagar os pecados, a não ser a igreja. É a única que tem esse poder. Vocês veem o golpe duro que o demônio tem dado no cristianismo, obviamente por culpa dos pecados, nossos pecados, o protestantismo. A eles, o demônio lhes roubou o sacramento, a Eucaristia, los deixou como que um cristianismo híbrido, mas que não tem raízes. É doloroso, porque se todos os cristãos, que são vários milhões, estivessem nos sacramentos, o mal desse mundo seria muito menor. Esse foi um ataque de Satanás para estes tempos, para esses últimos tempos. E assim é como entendemos a batalha do protestantismo. Então, o Senhor me mostrou esse poder imenso que há na confissão, de livrar-nos do poder de Satanás. Então o Senhor me mostrou a Eucaristia. A Eucaristia como o presente mais gigantesco que Deus deu à humanidade inteira. Porque apesar de nós sermos instrumentos eucarísticos, essa bênção é para toda a humanidade. E ele me mostrou que no momento em que se celebra a missa, a Eucaristia, desce sobre o altar toda a corte celestial. E isso é impressionante, é tão impressionante, tão grande, porque a igreja fica cheia de luz. Ou o lugar onde está celebrando a missa, em qualquer lugar, há uma luz imensa, uma luz tão grande que todos os demônios que há ali naquele entorno, daquele território espiritual onde se celebra a missa, os demônios fogem, porque eles não resistem à luz que tem ali. E tudo o que eles estão fazendo ali, eles têm que abandonar. Então, se não fosse a Eucaristia que se celebra constantemente, o demônio estaria muito mais perto de nós e teria muito mais força. E vejam como esse mundo está tão perverso. Então, o que seria de nós sem a Eucaristia? Por isso, ele me mostrou como nós devemos ser instrumentos eucarísticos, quando nós estamos na graça de Deus, ou seja, em paz com Deus, preparados. Eu recordo que disse São Paulo. Ele disse: não se atreva a se aproximar do altar do Senhor, a comer deste pão, se referindo à Eucaristia, se não está preparado. Porque você come a própria condenação. Ele está se referindo aí à confissão, o que nos prepara para comer o pão da vida. Então, um católico que está preparado, que comunga, ele se converte como uma tocha de luz, e onde ele vai, onde ele passa, ele leva essa luz que afugenta os demônios. Por isso, cada um de nós somos essa tocha, somos essa luz neste mundo de trevas, porque nós estamos nas trevas. Nós não podemos vê-la, graças a Deus, porque por pura misericórdia, mas nós estamos no mundo caído, no mundo de trevas. A prova é isso. Jesus desce do céu. E por que desceu? Porque estamos embaixo. E quando ele vai, o que acontece? Ele sobe ao céu e nos convida que o sigamos para cima, para o alto. E quer nos ensinar que devemos sair deste buraco, desse lugar em que nos encontramos. Por isso, lhe digo, quando uma alma sai do corpo no momento da morte, já não está dentro deste contorno material. Não está no sol, diante do sol, da lua, das estrelas, porque ele está fora, em outro mundo. Então, quando ele sai desse mundo de trevas, se nós pudéssemos ver o mundo em que nós estamos, a gente morreria instantaneamente de susto. Graças a Deus, Deus não permite que a gente veja. Então, quando uma pessoa está na graça de Deus, tem a força do Espírito Santo em sua vida, no seu coração, no momento da morte, ele vai ser iluminado com essa luz, porque o demônio não pode enganar.
até o santo mais santo se encontra com uma última batalha contra Satanás, que é a morte. Todos teremos que travar essa batalha. Quando a gente sai do corpo e passa por essas trevas, saindo desse mundo, nós temos a força do Espírito Santo que nos tira desse lugar tenebroso e nos leva à luz. Então, o Senhor, depois de me dizer tudo isso, que é muita coisa, mas Ele me falou dos mandamentos, me falou de batalha espiritual entre o bem e o mal, me falar dos tempos em que estamos, do que está acontecendo com o mundo. Basicamente, eu estou simplificando aqui. Mas o mais importante, e que nós já sabemos, porque eu não vim aqui contar nada novo. Todos sabem. O que eu sou é apenas um testemunho, uma testemunha ocular de algo sobrenatural que normalmente nós não vivemos. Porque o mundo espiritual, eu vi o que acontece no mundo espiritual, o que acontece depois dessa vida. Então eu tenho esse testemunho da realidade do que a Igreja Católica já ensina, que Jesus Cristo nos revelou, que é a existência do inferno, do purgatório, a existência de Satanás, do seu exército, como uma pessoa real, espiritual, inimigo das almas. E tudo isso é o que o Senhor me mostrou. Logo ele me colocou em um lago, com água até a cintura. Então, à frente desse lago, havia uma rocha imensa. E essa rocha parecia muito preciosa, como ouro. Perto dessa rocha, em cima, havia um homem que não me olhava, ele olhava de lado. Eu não sabia quem era a princípio. Então, eu olhei para o lago e comecei a ver espíritos, e esses espíritos eram espíritos do meu pecado por 33 anos. Eu vi no lago os espíritos, e a minha alma conhecia cada um desses espíritos. E eu tinha uma relação direta com cada um daqueles espíritos que eu estava vendo naquele lago. Era como se eu visse o pecado vivo nesses espíritos. Se eu tivesse confessado com a graça de Deus, esse lago onde eu estava não teria nenhum espírito mau. Eu não posso contar a quantidade enorme de espíritos que haviam ali naquele lago. Por que se acumula tanto espíritos de mal? Vocês sabem por que isso acontece? Se acumularem tantos espíritos? Porque, pela misericórdia de Deus, há uma batalha entre os anjos do Senhor contra esses espíritos para nos resgatar. E todos os dias o demônio cuida também de amarrar-nos, de trazer mais espírito para reforçar as cadeias das vítimas que ele tem. Porque ele quer nos levar ao abismo. Então, ele quer nos manter no pecado. O que eu vi e o que mais me impressionou a mim, depois que eu vivi essa experiência, é o quão curta é essa vida e o quão fácil é seduzir-nos e em amarrar-nos o maligno com a temporalidade, tirando-nos do sentido eterno da vida. Isso é incrível. É doloroso ver isso. Como o demônio nos rouba essa oportunidade que nós temos de crescer espiritualmente, porque ele nos cega com a realidade material e nos rouba isso. Inclusive, ele nos engana com uma própria prática religiosa falsa, porque nos dá uma prática religiosa falsa. Acha que nós achamos que estamos bem porque somos religiosos, mas é uma religião sem espírito, uma religião que não salva. Por isso, ele nos engana. E ao estar ali, olhando os espíritos no lago onde eu estava, eu sinto a necessidade de olhar em cima e me dou conta que aquela pessoa que estava lá em cima e que não olhava para mim é o meu anjo da guarda. E é o meu anjo da guarda que me mostra todo o lago. Quando eu olhava esses espíritos, os espíritos mais imundos de todos que eu olhava, que eu via,
eram os espíritos de impureza sexual, eram os mais terríveis de todos. Eram bichos horrendos. E para o meu caso, eu não sei se será com todas as almas assim, mas para mim, no meu caso, esses pecados eram os mais graves e os demônios mais horríveis, mais horríveis. Então, quando eu estava vendo aqueles espíritos, logo eu comecei a ver coisas boas da minha vida. Então o anjo da guarda começou a me mostrar. E ele então ficou com o rosto bem alegre. Ele me mostrou, eu tinha 12 anos, comecei a ver eu com 12 anos, e eu estava numa procissão da Virgem Maria. Na minha frente tinha 4 jovens levando uma estátua da Virgem Maria numa procissão, e eu atrás tocando um trompete. E eu comecei a ir nessa procissão, quando eu tinha 12 anos, tocando para Nossa Senhora. E eu vi este momento. E o anjo continuou me mostrando, por 4 ou 5 anos da minha vida, várias procissões que eu participei como trompetista. Procissões para Nossa Senhora, procissões para Nossa Senhora. E o anjo foi me mostrando como o Senhor utilizou todo esse serviço que eu fiz à igreja. Ele utilizou como uma economia de graças para proteger-me de perigos gigantescos durante todos os anos que eu vivi no pecado. Se a gente soubesse o amor tão grande que Deus tem por cada um de nós estaríamos tão felizes, porque nós teríamos a esperança sempre desse Deus que nos ama, que nos quer que nos salvemos e que quer isso e para isso nos criou, um Deus amoroso, um Deus incrivelmente terno. Se Deus me resgata e resgatou a mim, que sou um dos pecadores mais espantosos, Ele pode resgatar qualquer um, porque esse amor é muito grande. Então Ele utilizou tudo isso que aparentemente era insignificante, eu tocar numa procissão quando criança, Ele usou isso para me proteger como um bem na minha vida. Tudo isso Deus utilizou para o meu benefício. O Senhor usa as coisas mais pequenas, coisas boas que nós fazemos em nossa vida para salvar-nos de tragédias gigantescas. Assim, a gente vê como Deus é bom. Se soubéssemos o que nos espera ao final dessa vida, se obedecêssemos a Deus, se vivêssemos uma vida inteira santificada, se a gente soubesse o que nos espera depois da morte, nós passaríamos a vida inteira de joelhos, porque o que nos espera é uma vida maravilhosa. E foi isso que transformou a minha vida radicalmente. Porque o culto que eu fazia ao mundo, as coisas materiais, todas essas coisas se transformaram para mim em lixo, porque eu não tenho mais nenhum interesse nas coisas do mundo, porque eu conheço o que vem, eu vi o que permanece. Como diz São Paulo, o que vemos é temporal, mas o que não vemos é o que permanece, o Espírito. Então, nós devemos ter os nossos olhos, nós temos nossos olhos no temporal e perdemos a nossa visão da vida eterna. Isso é um erro terrível. Então, de repente, a rocha onde eu estava, a rocha que eu via se encheu de luz. E quando essa luz chegou à rocha, eu sabia que essa luz era Jesus. Mas eu sabia que eu não podia olhar para ele porque eu estava dentro do lago com todos os espíritos de pecado. Até que eu olhei para a esquerda e eu comecei a ver que todos os espíritos do lago continuavam conectadas a milhões de espíritos que seguiam até um abismo. Eles estavam todos juntos. E no abismo, eu olhava para esse abismo e via almas condenadas. No princípio do abismo, as almas perdem a sua voz e fazem barulhos como animais. E o pior de tudo é que eu via perfeitamente tudo que o demônio estava fazendo com a minha vida e para onde ele estava me levando.
Estava tudo traçado. O Senhor me permitiu ver para onde o mal me levava. Eu iria para aquele abismo. E eu tive certeza que o abismo era o caminho que estava determinado para mim. O que eu vi foi tão espantoso que a única coisa que eu posso dizer é que essa tarde eu estou aqui com vocês, não porque eu gostaria de dizer um espetáculo da minha vida, mas eu venho aqui porque me importa a salvação das almas. Eu não quero que nenhum de vocês caia por aquele abismo, que nenhum de vocês vá àquele lugar. Eu gasto a minha vida todos os dias fazendo isso, porque isso é o mais importante. O mais importante é que despertemos, porque nós não temos tempo. Não tem tempo, não existe tempo. Quem pode dizer aqui que estará vivo amanhã? Nenhum de nós. Então não temos tempo. E é importante que nós despertemos, que acertemos as nossas contas com Deus. Ele é misericordioso. Ele nos dá o sacramento, a confissão. Se nós soubéssemos o quão grande e importante é esse sacramento, como ele me mostrou, nós nos confessaremos com muita frequência. Eu me refiro, em relação à difissão, que nós devemos ter uma vida espiritual disciplinada, com crescimento espiritual digno de um católico que está buscando a Deus e buscando ser obediente a Deus. O Senhor, naquele momento, que eu estava lá no meio daquele lago, no meio daqueles pecados, daqueles espíritos, o Senhor me deu força para olhar a luz, para olhar à direita. E quando eu olhei à direita, eu vi almas, não vi mais demônios, mas vi almas. Almas que partiam desse mundo e que estavam ali resolvendo a sua vida terrena. São almas do purgatório. Eles estavam resolvendo situações muito complicadas de sua vida. Quando eu vi uma alma no purgatório, eu podia ver a alma trabalhando situações que estavam na sua consciência. Ela não tem corpo físico, mas ela tem consciência. Eu expliquei a vocês como a minha consciência despertou. Portanto, as almas do purgatório, ela tem essa consciência totalmente desperta. E essa consciência assim causa uma dor por todos os pecados. E então essas almas sentem essa dor. Elas se dão conta, porque a nossa natureza humana não nos permite sentir essa dor ao fundo, porque nós resistimos. Então, nós temos que buscar isso também, mesmo de forma imperfeita, para preparar-nos e tentarmos evitar o purgatório. Porque lá no purgatório essas almas vivem isso, essa dor imensa. Mas aquelas almas não estavam do lado do demônio, estavam do lado da luz, mas estavam sentindo essa dor. Era o purgatório, era algo totalmente diferente do que eu via no lado esquerdo. Quando eu estava vivendo aquela experiência com essas almas, a força que recebi do Senhor para olhar a luz foi muito grande. Eu não estou falando que o Senhor me forçou a olhar o lado da luz, o lado direito. Mas o Senhor me deu uma força que me levou a olhar o que era impossível, porque eu estava numa escuridão tão grande, por culpa, por vergonha, estava com os espíritos do mal, que eu não conseguiria por mim mesmo, mas recebi essa força de Deus. Então, eu estava na presença dos meus pecados, amarrado por espíritos que eram pessoas e que eu tinha uma relação com eles, que era incrivelmente doloroso para mim, terrível, mas mesmo assim ele me deu essa graça. Então eu fui envolvido por o amor de Deus, apesar de eu estar sepultado naquela escuridão. Ele queria que eu olhasse a luz, e olhando a luz, olhando aquela luz, fiquei totalmente encantado com a luz. E pouco a pouco, aquela luz, eu comecei a ver a pessoa de Jesus. Eu vi perfeitamente, totalmente cheio de luz.
era uma pessoa que eu vi cheia de luz, mas eu via de longe, onde eu estava. Já era muito o que eu estava vendo. As pessoas que estavam do lado da luz, no purgatório, viam melhor do que eu. Mas de onde eu estava, eu já conseguia ver um pouco. Nos seus olhos, eu conseguia ver um fogo precioso. Um fogo de uma dimensão que eu não sei explicar, indescritível. Nesse momento, quando eu estava olhando para os olhos de Jesus, que tinha esse fogo, eu despertei do êxtase. Eu sabia, então, que algo muito grande tinha ocorrido. No dia seguinte, os guerrilheiros me tiraram do buraco, então eu passei mais 5 meses sequestrado depois dessa experiência com o Senhor, que aconteceu no 15º dia de sequestro. Todos os dias do sequestro, eu implorava a Deus que não me deixassem morrer sem confessar-me. Eu inclusive dizia: Senhor, não importa se eu morro, apenas me dê absolvição, mas por favor, me leve à confissão. Eu não queria voltar àquele lago rodeado de demônios. Isso era para mim o pesadelo, o maior pesadelo. Todos os dias eu pensava naquilo. E 6 meses depois do meu sequestro, exatamente 6 meses depois, os sequestradores me levaram a um lugar, a uma estrada, e disseram: caminhe e não olhe para trás. Foi a caminhada mais longa da minha vida, porque eu sabia que eles iriam me fuzilar. Eu estava sentenciado à morte. Eu comecei a caminhar e quando eu cheguei à curva da estrada, eu percebi que eles tinham voltado para a selva, eles não atiraram. Então eu pensei que eles tinham me liberado. Mas eu não confiava neles e eu segui caminhando por várias horas, Eu vi algumas pessoas que pararam alguns metros de mim e de repente eu vi uma mulher. Então eu tentei falar com ela, mas a minha aparência era terrível. A minha barba estava enorme até o peito, eu parecia um esqueleto. A minha roupa estava totalmente desfeita, parecia que era um louco que estava saindo da selva. Até que eu encontrei um ônibus, mas ninguém deixava eu entrar naquele ônibus. Eu expliquei que eu tinha sido sequestrado. Então, até que eu consegui um ônibus e fui na parte de trás do ônibus e eu não sabia onde é que eu estava. E depois de muito tempo eu comecei a descobrir alguns locais onde eu estava. Quando eu cheguei a um povoado que estava perto da cidade onde viviam as minhas irmãs, vocês imaginam o resto, né? Eu encontrei com minhas irmãs e me contaram que os guerrilheiros tinham feito contato com uma família e dito que haviam me matado. Então, as minhas irmãs, por 2 meses, estavam fazendo missas pela minha alma. Então, quando eu apareci, era como um fantasma que voltou da tumba. A primeira coisa que eu fiz foi me confessar no monastério franciscano. Me confessei com o franciscano italiano, a confissão mais longa da minha vida. E fora tinham as pessoas esperando a confissão e elas ficavam perguntando o que estava acontecendo ali, uma confissão tão longa. Eu saí da confissão, irmãos, como uma pluma leve. Eu sabia que tinha saído de mim todos aqueles demônios. Eu sabia, porque eu sabia o que eu havia passado. O padre me olhou nos olhos e enquanto eu confessava, ele sentiu uma alegria. Ao princípio ele pensou que eu não estava bem, mas o padre terminou sendo para mim um pai espiritual, e já faz anos, e o Senhor escolheu para ser meu pai espiritual. Isso o Senhor me mostrou depois. Logo em seguida eu voltei a Los Angeles, na Califórnia, e eu me apaixonei perdidamente pela Igreja Católica. Eu passava os dias inteiros na igreja, eu ia em diferentes igrejas. Eu passava horas inteiras dentro da igreja. E assim eu fiquei por 2 anos. Mas eu não sabia que eu tinha uma missão. E eu não contei o que eu tinha passado a ninguém, nem aos meus filhos. Aos 2 anos depois, eu voltei à Colômbia numa Semana Santa. Então eu fui à missa no domingo de Ramos, domingo de Palmas. Uma missa numa igreja bem grande de Bogotá.
A igreja estava cheia de gente, eu estava olhando para a nave central da igreja e tudo que eu podia ver com tanta gente por cima das cabeças era um crucifixo enorme que estava em cima do altar. Então, naquele momento, eu comecei a me sentir tonto, como se eu fosse desmaiar, mas o que eu estava tendo naquele momento era uma experiência com Jesus. Seria impossível eu descrever como isso aconteceu, porque o Senhor não me falou com palavras, mas tudo o que eu vivi era perfeitamente claro. Ele me mostrou que eu havia nascido para essa missão, que Ele iria me levar por todo o mundo, que todos os lugares onde eu fosse, Ele já havia escolhido. Todas as pessoas que iriam me escutar, Ele havia escolhido com o nome próprio, que Ele iria cuidar de mim. Então foi muito longa a experiência que eu tive ali, mas os meus filhos já eram homens crescidos, graduados, independentes. A guerrilha me havia roubado tudo que eu tinha. A minha esposa estava morta já há 5 anos, então eu estava preparado para o chamado que me fez o Senhor. Ele tinha um plano perfeito. Eu deixei minha carreira artística e me converti em missioneiro leigo. E fui servir nesse ministério que o Senhor chamava. É um ministério profético. E assim foi como eu comecei a viajar pelo mundo. Nunca para me promover. E não me canso de chegar em todos os lugares que me convidam. Eu já fui nos 5 continentes até o momento. Até o momento já fui em 114 países. Isso que faço todo o tempo e farei até que o Senhor me chame. E como lhes disse no princípio, a razão mais importante pela qual eu estou fazendo isso é porque a mim me preocupa cada uma de vocês, a salvação de cada um de vocês, porque eu vi algo que nós sabemos por revelação da igreja, sabemos pela fé, sabemos que a vida continua depois da morte, mas eu me pergunto, quantos disso realmente nós temos claro em nossa consciência, de que verdadeiramente a vida continua? Porque eu me pergunto, quantos nós nos preparamos para essa transição? O mundo espiritual é eterno, não é uma vida temporal como essa aqui. E, portanto, de acordo com o que nós fazemos agora, aí define-se o que acontecerá conosco na vida eterna. É importante que nós tenhamos isso claro. A igreja tem a catequese perfeita de como caminhar com Deus, porque a igreja é a nave que nos leva ao porto seguro, ao príncipe da paz que é Jesus Cristo. Isso nós temos que ter claro. A igreja é o presente mais poderoso que Deus nos deu. A nossa igreja é o templo de Deus, a única igreja. Isso é algo que eu não li num livro, não é algo que nenhum ser humano me contou, é algo que eu ouvi e vi diretamente do Senhor. Para mim, que fui uma pessoa longe de Deus por tantos anos, que pratiquei tantas religiões falsas e cultos falsos e coisas da escuridão, para que eu voltasse à igreja e fosse um católico hoje, tinha que ter o milagre, era a única maneira, porque uma pessoa como eu, ninguém haveria convencido, nenhum ser humano conseguiria. Por isso o que o Senhor fez comigo foi transformar a minha vida, porque o Senhor me apareceu sim. Apareceu a mim, o mais miserável de todos. Isso para mostrar-nos como é grande o amor de Deus. Por isso ele faz coisas absurdas. Tem pessoas que me perseguem por causa do meu passado e querem me desacreditar pelas coisas que eu disse e fiz no meu passado. Então falam mal de mim. Querem me fazer dano ao meu apostolado. Isso faz parte da luta do demônio. No entanto, isso é uma carga que eu tenho que levar, porque são as consequências do que eu vivi antes da minha conversão. Então, dizem que eu era assim, que eu fiz aquilo, e eu digo, sim, eu era assim, mas hoje eu tenho uma nova vida.
E as pessoas que usam o meu passado para atacar o meu presente, elas terão que prestar contas a Deus. No entanto, é a natureza do meu ministério. Eu tenho a alegria de contar-lhes que nunca eu tive mais paz, mais alegria, mais gozo em minha vida do que tenho desde que eu tive a minha experiência com Deus. Porque Ele me tirou toda a angústia dessa vida, me tirou todo o afã que eu tinha deste mundo, me tirou a sedução em que eu estava envolvido pelas coisas materiais, me tirou o amor do pecado tão horrível. Não quer dizer que eu sou santo. A mim me toca levantar todos os dias para lutar contra a serpente, porque todos os dias a serpente me quer devorar, e a todos nós, como diz São Pedro, é como um leão que ruge querendo nos devorar. E assim é. Mas ele está derrotado. E eu lhes digo que Satanás é uma pessoa, existe, tem um exército numeroso. 1/3 dos anjos caíram, então é grande o seu exército, miríades, mas ele está derrotado. Isso ninguém pode duvidar. Nós, infelizmente, damos poder ao demônio com o pecado. É o único poder que ele tem, porque ele contra nós não tem poder. Nós é que damos poder a ele pelo pecado. Isso é triste, porque o que vi na minha vida, o que mais me doeu quando Deus me falou no princípio e me mostrou como ele me enganou, como o demônio me enganou. E a tristeza era de ver que eu voluntariamente caminhei para ele, voluntariamente me deixei seduzir. Isso foi o que mais me doeu, porque é absurdo que nós mesmos nos associemos com essa imundície. Por isso lhes digo, se vocês pudessem ver uma só vez, um pouquinho o que é o demônio, nunca pecariam, jamais pecariam, porque eles são imundos, horríveis. E ter essas criaturas de sócios, de companheiros de nossa vida, por favor, não dá para entender. Estamos nas trevas, mas nós temos a luz do Espírito Santo. Nós somos a luz deste mundo perverso. Nós somos com a esperança da salvação de muitas almas. Por isso, como católicos, nós temos que despertar a responsabilidade que nós temos. Quando você estiver na presença do tribunal de Jesus, você terá um juízo diferente do que tem uma pessoa que não é católica, porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. E nós temos essa responsabilidade. E ao mesmo tempo, essa bênção, essa graça. Então, se você santifica a sua vida, você é um guerreiro gigante nessa batalha espiritual. Eu lhes asseguro, se vocês transformam suas vidas, sejam obedientes a Deus, se querem se santificar com uma vida de oração sacramental, uma vida de serviço incondicional, vocês nunca se arrependerão. Porque ao final dessa vida, vocês verão o grande que é poder se elevar e sair dessas trevas. Porque essa luz, essa santidade a qual os demônios rejeitam, isso é importante, isso que nós devemos alcançar. Cada um de nós pode fazer isso. Nós temos a fortaleza. Deus nos dá a fortaleza, nos dá o Espírito Santo nos ama, nos acompanha, nos guia, nos fala. Nós temos que ter esse coração limpo, preparado, para poder escutar a voz do Senhor que nos fala permanentemente em nosso coração. E nós devemos ter um amor incrível por nossa Igreja Católica. A nossa Igreja é preciosa, é poderosa, é Deus vivo, nos traz Deus vivo entre nós. E também temos que orar muito por vocações sacerdotais, por vocações santas sacerdotais, por vocações religiosas e vocações religiosas. Há escassez de vocações no mundo inteiro, em alguns casos excepcionais, mas em geral nós estamos perdendo vocações por todas as partes. E o mais importante em nossa vida, em nossa igreja, são os sacerdotes. E os religiosos que estão em reparação permanente ao Santíssimo, especialmente os de clausura. Esses sim estão diminuindo. Então nós necessitamos orar por vocações. E Deus escuta as nossas orações. Ele escuta, porque Ele nos ama. Se nós ficamos de joelho na solidão de nossa vida, de nosso quarto, pedimos vocações, Ele nos escuta. Vamos pedir vocações santas sacerdotais. Vamos pedir missionários, vamos pedir religiosas, matrimônios santos.
e cuidemos dos jovens, porque aí é onde está o demônio pervertendo a juventude, com tanta perversidade, ideologia de gênero, propagação do homossexualismo, propagação do feminismo e todos os ismos que levam ao abismo. Isso é o que acontece. Por isso, nós temos o poder. Nunca pense que a sua vida é insignificante. A sua vida é muito importante, porque nós somos instrumentos eucarísticos. Por isso que a sua vida sacramental é poderosa. Você é um aliado que está unido como uma unidade perfeita com a vida sacramental, para que sintas a força e o poder que Deus nos dá através da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Eu peço ao Espírito Santo de uma maneira especial nesse tempo, aqui em Madrid, nessa igreja de Santo Agostinho, que é uma honra grande estar aqui na Espanha, especialmente nessa cidade de Madrid, que eu gosto muito, e pedir ao Espírito Santo que se derrame em graça sobre cada um de vocês, para que transforme os corações e nos faça santo, que lhes dê a realidade espiritual do importante que é santificar a vida e viver em obediência a Deus, sem importar o que o mundo perverso nos diga e nos persigam. É uma honra que sermos perseguidos porque somos de Cristo, porque amamos ao Senhor, porque lhe obedecemos ao Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tá aí, irmãos. Louvado Belo seja testemunho. nosso Senhor Se Jesus puderem Cristo, se inscrever para e sempre compartilhar seja nosso louvado. canal, eu agradeço. Fiquem em paz, a paz de Jesus.